Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a expressão, a interpretação. Quando nós temos a definição de música, nós temos as seguintes palavras, que a música é a arte dos sons. Essa é a definição que está no nosso MTS. Para quem estudou o Bona, tem uma definição um pouquinho melhor sobre música, que fala assim: a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som, através do som. Então, como vocês podem perceber, o som e o sentimento tem tudo a ver com música. Então, para a gente ter música, nós precisamos de ter som e sentimento também. O sentimento é a maneira a qual nós exprimimos os sons. Ele vem através da interpretação e da expressão, que é o que está dentro de cada um de nós. Como vocês podem perceber, a mesma música, sendo tocada por pessoas diferentes, ela soa diferente. Por quê? Porque é o que está dentro de nós que nós conseguimos transmitir. Então, eu vou dar exemplos no órgão de como fazer a expressão e a dinâmica. E aqui na lousa eu vou falar para vocês alguns conceitos, tá bom? Então, primeiro, gente, expressão. Vamos dar uma lida sobre expressão, dinâmica, interpretação, né? Então, a expressão é a forma de executar a música. E dentro da expressão, nós temos esses três elementos importantíssimos que vai definir melhor a expressão. Então, nós temos o andamento, a intensidade e a articulação. O andamento, gente, é aquela música que é lenta, rápida. Então, nós temos essa classificação aí com palavras em italiano. Então, por exemplo, no nosso cenário, nós temos a velocidade metronômica. E aí, de acordo com aquela velocidade metronômica, nós temos uma tabela no final do MTS, onde nós podemos classificar se aquele hino é adágio, moderato, allegro. Tem outros tipos de andamento, como por exemplo, vivace, presto, largo, tá? Mas aí nos nossos hinos serão esses andamentos aqui. O adágio, aquele andamento mais lento. Moderato, o andamento moderado. E o allegro são os andamentos mais rápidos, tá? São os hinos mais rápidos. A intensidade, gente, é a variação do volume do som. É aqui onde entra a dinâmica, né? Então, quando a gente fala expressão, dinâmica, né? Então, a dinâmica ela é um dos elementos da expressão. Então, nós temos a intensidade, é onde nós vamos tocar o som suave, o som mais forte. E aí, nós podemos classificar esses sons, registrar, de acordo com essas palavrinhas aqui abreviadas. Então, o P quer dizer piano, MP, MF, né? Meio piano, meio forte, forte. Aí depois tem o fortíssimo, tem o pianíssimo, tem o molto fortíssimo e assim por diante, né? Vocês vão ver no hino que nós vamos ter essas palavrinhas aqui e aonde nós vamos trabalhar a intensidade, tá? Depois nós vamos tocar ali um hino e aí eu vou falar um pouquinho mais da intensidade para aplicar a dinâmica nos hinos, tá bom? Através dos fraseados, das terminações de frases e assim por diante. Mas depois eu vou mostrar para vocês. A articulação, gente, é a maneira na qual nós vamos atacar as notas, é o toque, né? Qual é o toque que nós vamos dar para aquele som? Então, nós temos um toque ligado, que é o toque legato. Aqui eu deixei dois exemplos, né? O staccato, mas tem outros tipos de articulação, como por exemplo, o martelato, o tenuto, o portato, não portato. Então, isso são formas de nós atacarmos o som, trazendo mais colorido ainda. No nosso caso, gente, a nossa articulação é o legato. Então, nós organistas tocamos no legato. O que é o legato? É o toque ligado que nós vamos executar entre as frases. Então, nós temos ali aquele conjuntinho de palavras, tem a respiração. Então, entre uma respiração e outra, onde nós temos as frases e as semifrases, nós vamos fazer bem ligado. Terminou a frase, faz a respiração para poder desenhar também aquele fraseado e aí na próxima fase ligado e assim por diante, tá? Então nós fazemos a execução ligada e temos essas respirações aí ao final de cada frase e semifrase, tá bom? E aí, gente, nós estamos falando, né, de interpretação. A interpretação dos nossos hinos, ela é feita conforme a poesia, conforme o texto musical. O que aquele texto musical quis trazer para nós é a maneira que foi classificado os hinos de louvores e os hinos de súplicas. Então, nós temos os dois tipos de expressão. Então, os hinos de louvores são aqueles hinos que nós vamos exaltar o nosso Criador,
que nós podemos colocar um pouco mais de alegria, nós temos essas três classificações aqui, que são os hinos com a expressão solene, com júbilo e majestoso. Então vocês vão ver que essas três expressões aqui são hinos mais alegres, são hinos que nós podemos tocar com uma intensidade maior, né, um volume maior de som, e podemos tocar também um pouquinho mais rápido. E aí, os hinos de súplica são os hinos mais sentimentais, que nós temos que mostrar mais sentimento, mais expressão, né, mais dinâmica, né, mais intensidade, variação de intensidade, e mostrar mais sentimento mesmo, como eu falei para vocês. Mostrar a veneração, que é aquele respeito, a humildade e a submissão, que o próprio nome já diz, né? Então esses hinos aqui são aqueles que têm um andamento mais lento, um som mais suave, e onde nós vamos explicar mais dinâmica, tá bom? Eu vou tocar para vocês um hino, vou falar sobre a dinâmica e vou dar exemplos de alguns hinos também com essas expressões aqui. Então vamos lá. Eu vou tocar para vocês dois hinos, tá? Mas antes de nós irmos para o órgão, eu quero ler com vocês aqui alguns materiais que eu preparei, tá bom? Então aqui, gente, no volume número 2, nós temos uma teoria que fala sobre a dinâmica, tá? É essa página 51. Vamos dar uma lidinha nela, tá? Então fala da dinâmica, que é a variação da intensidade do som. Então, aqui nesse sinal de crescendo que nós temos, é o aumento gradual da intensidade. Então aqui o som começa suave. Então esse som aqui, quando ele está suave, nós falamos que o pedal está fechado. Aí conforme a gente vai abrindo o pedal de expressão, a gente vai seguindo esse desenho, tá bom? Aqui o som começa forte e vai diminuindo, tá? Então esse é o diminuendo. Diminuição gradual da intensidade. Quando a gente fala gradual, é que ele vai aumentando e diminuindo aos poucos, tá bom? E aí tem aqueles sinaizinhos que eu falei com vocês lá na lousa, né? Que é o piano, som bem suavezinho, pianíssimo, né? O piano, som suave, depois tem o meio piano e assim vai, né? E aqui nós temos, gente, o pedal de expressão. Então, quando o pé está todo levantado, nós temos um som suave, né? O pé levantado, o pedal está fechado e o som está suave. Na medida, né, que nós vamos afundando o pedal de expressão, o som vai ficando mais forte, tá? Então, ó, se na partitura pedir para você fazer um meio piano, um meio forte, vocês estarão com o pedal de expressão aqui, tá vendo? Então, vai ter que afundar o pedal de expressão até aqui. E se pedir um forte ou fortíssimo, é só afundar até o fim, tá bom? Então, aqui também tem um QR Code que vocês podem estar acessando para tirar dúvidas e receber mais informações também, tá bom? Então, essa é a dinâmica, tá? Aí, olha só, aqui no hino 260, nós temos já, gente, começando com o meio piano, ó. Então, começou com o meio piano, então vocês olham lá onde vai começar o som, ó. Ele vai começar aqui quase no meio, né? E aí, gente, tem os sinais de crescendo, ó. Crescendo e diminuindo, tá vendo? Então, aqui o som vai começar suave e vai aumentando. E aqui o som já aumentado, né, vai diminuindo. Então, sempre no final de frase, a gente vai diminuir o som, tá? Aqui também vocês vão perceber que eu dei uma leve diminuída aqui também, tá bom? E aqui, quando fala sou sempre fraco, som piano, né, aquele som bem suavezinho. Olha aqui, ó. Então, aqui é o meio piano, onde nós estaremos com o nosso pedal de expressão. A gente vai aumentar um pouquinho o som para chegar aqui um pouquinho mais forte no meio da frase. E a gente vai diminuindo no final da semifrase, tá bom? Aqui nós temos o meio forte e aqui nós temos um fortíssimo. Então, essa parte onde fala rogo clemência, tem que tocar forte, tá? Porque aqui é como se fosse um pedido de socorro, né? Rogo clemência. Então, deixa o som forte aqui, tá bom? E aí, assim, gente, vai sempre diminuindo nos finais das semifrases, tá? E aqui nós terminamos com um som bem suave, tá bom? Também, gente, aqui no 260, nós classificamos a velocidade de 117 BPM a média e ele é moderato. Então, aqui no MTS, nós temos essa tabela aqui, olha, que fala das classificações dos andamentos, né? Então, o 117, ele está nessa faixa aqui, ó. Deixa eu pegar a corzinha aqui, ó. Ele está nessa faixa, tá? Do 108 a 120, então por isso que ele é moderato, tá bom? E com humildade. Então, essa expressão aqui, nós temos no volume número 3. Então, aqui no volume número 3, ó, na página, vamos ver a página 20, nós temos as expressões, ó. Então, o hino, quando ele é com humildade, ele faz parte dessa turminha aqui, né?
Então nós vamos tocar ele com respeito, devoção, com mais sentimento, e o volume de som é entre o piano e o meio forte. Então o som desse hino não vai ser muito forte, só naquele momento lá que é onde a gente fala rogo clemência, que a gente vai deixar o forte, mas a maioria das semifrases vai ser entre o PP, né, que é o pianíssimo, e o meio forte, tá bom? Agora, o 4,657, o 4,57, ele já é o oposto, né? Nós temos aí um andamento alegro, né? Então, a média desse hino é 124 BPM. De acordo com a nossa tabela, 124 BPM está aqui, ó, alegro, tá bom? E aí, a expressão dele é com júbilo, né? Então, aqui no volume 3, nós temos aqui, ó, essa turminha, né? Solene, majestoso e com júbilo. Esses hinos nós vamos tocar com alegria, grandioso, pomposo, com volume de som, entre o meio forte e o forte. Olha a diferença de um hino para o outro, né? Então, aqui a gente vai poder colocar mais intensidade de som, tá? E aí, eu fiz também para vocês as dinâmicas, olha. Então, nós começamos esse hino com meio forte, e aí a gente fecha um pouquinho aqui, para nós fazermos essa parte forte, ó, né, ó. A gente canta assim, ó. Comigo está Jesus, meu bom... Ó, o meu como é forte, né? Meu bom mestre salvador. Aí aqui a gente fecha um pouquinho, tá? É muito interessante, gente, vocês cantarem um hino. Pega lá o primeiro sistema, canta ele, sente onde tá crescendo e diminuindo, e aí você aplica isso no órgão também, que dá certinho, tá? Ó, aqui, ó, me guia com amor pelo... Tá vendo como a gente aumenta aqui a intensidade naturalmente? Então, ó, ele começa piano, ó, cresce no meio da frase, e aqui fica forte, ó. E aí termina a semifrase mais pianinho, tá bom? Eu vou dar exemplos ali no órgão, tá? Daqui a pouquinho nós vamos tocar, tá bom? Então, sempre assim, por mais que seja um hino que nós vamos tocar mais rápido, ele é mais alegre, e nós vamos tocar mais forte, a gente tem que fazer também a terminação de frase, né? Então, aqui, ó, mistérios celestiais, então diminui um pouquinho aqui no finalzinho da frase, né? Jesus revelará, e fecha a semifrase, tá bom? Olha aqui, ó, no seu, né? No seu, aqui é forte, né? No seu bom caminho, andar me fará. Então, o fará vai diminuindo a intensidade também, tá? E aí nós temos, ó, o coro meio forte, aqui forte. Então, vocês viram como nós temos bastante expressão com a intensidade mais forte, tá? Então, ó, sempre finalzinho de frase, diminui o som, tá bom? Ó, temos aqui o forte também e termina no fortíssimo, né? Então, nós vamos terminar forte e essa nota aqui, ó, depois que tiver quase terminando o tempo dela, que a gente fecha o pedal de expressão, tá bom? Então, nós vamos lá no órgão agora e eu vou tocar pra vocês verem. Então, vamos lá. E no 260, então vamos fazer ele com a dinâmica, já que nós vimos ali na aula anterior. Então ele começa, gente, no som meio piano. É aquele som que não é nem tão forte nem tão fraco, ele tá no médio, né? Então o que vocês precisam fazer é testar o som do órgão de vocês. Então aqui no meu caso, ó, quando eu fecho todo o pedal de expressão, eu tenho um som piano, né? Pianíssimo. Quando eu vou subindo, ó, aqui eu já tenho um meio piano. Então, é aqui onde eu vou começar o meu hino, tá bom? Aí, tem momentos aí que tem o meio forte, né? Então, meio forte, eu posso subir mais um pouquinho, tá? E vai ter um fortíssimo lá em cima, né? Rogo clemência. Então, o que nós precisamos fazer é testar. Eu estou diminuindo o som, tá? Som piano, meio piano e forte, tá bom? Vocês precisam testar esse som para ver se vocês conseguem perceber, tá? Aí eu vou tocar o hino e vou falando e depois eu toco uma vez sem parar, tá bom? Então vamos lá, gente, começando no meio piano, lembrando que todo finalzinho de frase a gente fecha o pedal de expressão, respira e depois retoma na seguinte frase com a mesma intensidade na qual nós terminamos, tá? Então vamos lá, começando aí no meio piano, ó, esse aqui é o piano, então meu meio piano é isso aqui, vou começar assim, tá bom? Então vamos lá. Cresço um pouquinho e fecho
nessa outra semifrase, nós estamos no piano. Então, eu vou continuar com o meu pé onde está e vou continuar dali o som, ó. Tá? Aí eu vou crescendo no Lá, meio forte, e aí eu já fecho no nota Fá. Respiro, meio piano. Então, no meio piano, como a frase anterior eu fechei o pedal na nota, eu respiro e quando eu vou retomar a próxima nota da próxima frase, eu deixo o meu pé onde está e levanto rapidinho até o meio piano, tá? Então ele fica assim, ó. Na mesma nota, no mesmo som, no mesmo tempo da nota, ó. Pra dar o meio piano, tá? Então fica assim, ó. Cresço. E diminuo. Certo? Respiro. Agora eu tenho meio forte, não tem? Então eu pego de onde eu estou com o meu pé aqui e subo na nota mesmo, na nota Si, ó. Ó, tá? Então é Si, mantenho forte. Forte. Fecha um pouquinho e faz forte a próxima nota. Olha aí. Fecha um pouquinho, meio forte. Meio piano ali e termina com um som suave, certo? Lembrando, gente, que nós não podemos deixar a nota com valor atrasado, então nós temos que manter a pulsação, tá? Eu acabei atrasando algumas notas porque eu estou falando e tocando ao mesmo tempo, tá bom? Mas agora eu vou tocar para vocês sem falar, né, sem ficar parando, e aí eu quero que vocês percebam essas nuances da dinâmica, tá? Essa parte que fala assim, ó, rogo clemência, que é ali no finalzinho do segundo sistema, por que a gente faz forte? Porque é um pedido de socorro ali, né? Rogo clemência. Então precisa ser forte aí mesmo, tá bom? Você viu que o tempo todo esse hino ficou ali no piano e meio piano, mas nessa parte é o ápice, né? Então é onde nós precisamos mostrar ali um pedido de socorro, né? Que é o que quer dizer ali a letra desse hino, tá bom? Agora, gente, é o seguinte, esse hino é o 117, né? A velocidade dele. Então, eu vou colocar no metrônomo 117 BPM e vou tocar fazendo as dinâmicas, tá bom? Então, vamos lá. Perceber as dinâmicas, tá? Então, o que vocês têm que fazer é tocar primeiro no andamento lento, né? Como se estivesse fazendo a meia hora mesmo. E na hora de tocar o andamento normal do hino, tem que estar bem firme na parte da dinâmica para o hino ficar bom, porque senão vocês acabam atrasando, tá bom? E no 457 é um hino que tem aquele andamento alegro, a expressão com júbilo, então nós vamos colocar um som um pouco mais forte e nós vamos tocar mais alegre, mostrando aí grandiosidade, alegria, né? Júbilo. Então vamos lá, gente. O meu, ele começa ali no meio forte, né? Então esse é o piano, esse é o meio forte. Então nós vamos começar aqui, tá bom? E aí eu vou crescer no meio da semifrase. Comigo está Jesus. E diminuo no Jesus ali, tá bom? Vamos ver. Diminui forte.
forte, ó. Respiro, meio forte. E termino o piano, certo? No coro, ali na parte final, vai ser meio forte. Parte final, meio forte. Fecha fortíssimo. Respira, continuando forte. Fecha um pouquinho agora. Fecha pela expressão, respiro. Cresça. BPM, que é o andamento alegro. E aí vocês vão percebendo aí, tá bom? Fortíssimo, né? Dó, meu, rei. Porque esse hino terminou na tônica. Então a gente termina forte e aí depois a gente fecha o pedal de expressão no finalzinho dos tempos ali, tá bom? Dos movimentos. Então é isso, gente. O hino 457 260 com as dinâmicas, as expressões aí. Espero muito que vocês tenham gostado. No nosso curso dos hinos de jovens, nós vamos ter mais detalhes sobre esse assunto, mais aulas, exercícios técnicos e nós vamos aplicar realmente aí a dinâmica nos hinos para a gente fazer também a meia hora. Eu toquei aqui no andamento normal do culto, mas na meia hora fica muito bom, né, a gente fazer essa dinâmica, traz aquela musicalidade que eu falei para vocês e a expressão, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida pode deixar aí no grupo, nos comentários que nós respondemos para vocês, tá? Deus abençoe e fique com Deus.